Ok. Pessoal, eu vou explicando aqui a parte do o que se entende por se análise de custo. Essa é uma questão teórica e que ela está lá também de uma das questões de vocês. Então, eu vou explicar aqui essa questão, como é teórica, né? Ela também vai estar lá na análise de vocês. O que ocorre aqui, ó? Quando a gente fala em análise de custo, né, e rentabilidade de custo, nós estamos falando em um método que nós vamos avaliar duas projeções. Nós vamos comparar um projeto, uma projeção, se eu mesmo produzir, fabricar, ou se eu deixar de fabricar e terceirizar, né, a minha produção. Então, a metodologia, quando a gente fala de metodologia de análise de custo, né, nós estamos falando em uma metodologia em que vai ser avaliado, né, a projeção entre a fabricação de um determinado produto, né, ou a terceirização desse produto em si. Então, se eu terceirizar, sai mais barato do que eu fabricar, né? Porque às vezes o que ocorre, né, é que quando nós falamos em análise de custo, nós estamos falando que terceirizar ele, né, pode sair mais em conta do que nós comprarmos. Então, o que nós estamos falando é em estudos ou modelos de custo para tomada de decisão, para uma tomar decisão eventual, ou seja, eu vou hoje, eventualmente, resolvi avaliar o meu custo, se vale a pena eu fabricar ou se vale a pena eu comprar esse produto feito. Ou uma decisão rotineira. Então, é um estudo que eu faço de rotina, sempre estou fazendo esse estudo e para saber se até que ponto vale comprar ou até que ponto vale, na realidade, fabricar esse item. Então, o que se entende por análise de custo? Análise de custo, né, é um estudo em que a gente vai analisar a produção, ou seja, de um determinado item, ou a compra desse determinado item e optar, né, pelaquilo que tem um menor custo, né? Então, essa é uma tomada de decisão. A questão 2, também está lá no trabalho de vocês, ele diz assim, o que deve se considerar quando da feitura de uma análise específica de custo, ou seja, o que se deve considerar? Primeira coisa que a gente deve considerar é a natureza de cada custo, ou seja, considerar o custo fixo e o custo variável. Porque o custo fixo, independentemente se eu vou fabricar ou se eu for comprar o produto, eu vou ter ele. Então, ele não vai alterar. O custo fixo, ele não vai se alterar no sentido do volume de produção ou no sentido de compra desses itens. Então, eu preciso considerar esse custo envolvido. Bem como os efeitos que esse custo vai me trazer no futuro, né? Se o custo é relevante para a tomada de decisão. Então, o que eu devo considerar, né? A natureza do custo, o efeito desse custo futuramente, porque, na realidade, se eu tenho uma empresa que tem uma linha de produção, eu tenho 50 funcionários produzindo, e eu simplesmente decido que vou parar a minha produção e vou comprar esse item já pronto, né? Então, esses 50 funcionários futuramente serão demitidos. Então, é uma decisão que não vou ter, né, mais esse custo variável de pagamento de funcionários. Então, eu preciso levar esse efeito futuro, porque toda decisão, ela não vai impactar de imediato no presente, ela sempre vai impactar lá no futuro. Vou ter a relação desse custo apropriado dentro, né, no sistema produtivo, que no futuro vai fazer essa redução específica, às vezes de demissão, às vezes o fato de eu não precisar manter uma estrutura física, uma estrutura com máquinas,
né? Porque eu vou comprar um produto pronto para revenda, então preciso tomar essa decisão. Então, é isso aí que eu preciso considerar uma tomada de decisão de análise de custo. Ok? Então, apresentação. Pessoal, terceira questão que eu coloquei aí, já vamos para uma questão prática. O que é uma questão prática? Uma questão aí, uma simulação, se eu vou comprar ou se eu vou fabricar. Daí diz assim, uma empresa fabrica uma peça cujo custo total variável é de R$21. Ok? Uma cotação de mercado indica que se ela for comprar essa peça de terceiros, poderá obtê-la por R$19. A quantidade anual é de 10.000 unidades. O custo variável para produzir é de R$21. E é composto por R$7 de mão de obra direta, R$12 de material e R$2 de custos indiretos. Ok? Só um instante, eu vou responder o Samuel, que está me chamando aqui para tirar alguma dúvida. Então, vamos voltando novamente, já tirei a dúvida do Samuel. Pessoal, a qualquer momento, se vocês tiverem dúvida, vocês podem interromper ou mandar um WhatsApp aí, ou aqui no próprio mesmo, na nossa própria aula aqui. Então, o que acontece? Esse R$2 de custo variável pede calcular os custos totais para 10.000 unidades na hipótese de comprar e fabricar. Então, o que ele está falando? Ó? Ele está falando que nós temos que calcular os dois métodos. Para a fabricação de 10.000 unidades, né? Quanto que eu vou gastar? Para comprar essas 10.000 unidades, quanto que eu vou gastar? Então, é bem simples a resolução disso. Ok? O que significa? Que nós vamos ter essa variação, né, de produção entre comprar ou produzir. Então, nós vamos ter que calcular os dois métodos, ok? Só um instante que eu vou só tirar as dúvidas do nosso colega aqui. Ok? Então, nós vamos ter aqui essa situação. Nessa situação aqui, nós vamos ter a seguinte situação. Né? Eu vou inserir aqui uma tabela, né, para cálculo, para nós entendermos. Né? Essa tabela aqui eu vou utilizar os dados e a descrição, a quantidade de 10.000, o preço unitário, né, e o preço total. Então, eu vou colocar aqui, ó, quantidade que eu quero analisar. Né? Quero analisar a quantidade de venda. Ok? Eu vou também analisar o preço unitário e o preço total. Então, vamos lá. Se eu comprar e não fabricar, então, comprando, quanto que é meu custo? Né? Comprando 10.000 unidades. Eu vou pegar lá os 10.000, que é a quantidade que eu preciso, né? Porque aqui o exercício me diz que a quantidade anual é de 10.000. Então, a minha quantidade aqui, né? Da minha quantidade, eu vou colocar a palavra integral aqui, porque depois nós temos nosso colega precisando de quantidade. O preço, bom, o preço, se eu comprar ela de terceiro, eu vou pagar R$19. Então, essa informação aqui do preço, também eu já retirei daqui do exercício, né? Vou pagar R$19 no preço da unidade. E o preço total, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 10.000 e vou multiplicar por R$19. Então, eu vou ter o preço total, né, de R$190.000. Então, se eu comprando isso daí, o meu custo de compra, né,
Meu custo de compra vai ser de R$190 mil. Ok? Bom, agora, se eu for fabricar esse produto, mesmo uma unidade, o mesmo produto eu fabricando, preciso estimular, né? Quanto que eu vou ter? Fabricando ele, eu vou ter a seguinte situação. A empresa fabrica, o custo total variável, uma cotação no mercado indica que se fosse comprado 19 horas, custo variável para produzir, composto o quê? De mão de obra. Então, eu vou ter a mão de obra direta aqui. Então, minha mão de obra, eu vou ter que ter se eu for fabricar. Vou ter que pagar funcionários para fabricar esse produto. São as mesmas 10 mil unidades que eu preciso, só que o preço da minha mão de obra é de R$7, né? Eu vou pegar lá os 10 mil reais aqui, e vou multiplicar ele por R$7, né? Que vai me dar um total aí de 70 mil de mão de obra. Então, 70 mil reais aqui a mão de obra. Ok? Então, a mão de obra, eu vou colocar aqui que eu vou ter no meu custo de fabricação. Eu não teria mão de obra se eu comprasse, mas eu vou ter, além da mão de obra, eu vou ter o material que eu preciso comprar, que é a minha matéria-prima. O meu material, na realidade, é a matéria-prima, para produzir as 10 mil unidades. Quanto custa a minha matéria-prima? R$12. Então, a minha matéria-prima custa R$12. Ok? Então, 10 mil, eu vou multiplicar por R$12 e vou ter lá o valor lá de 120 mil reais. Ok? Na minha multiplicação aqui, vou ter esse valor aqui de 120 mil, que é o meu custo da minha matéria-prima, se eu ando esse produto. Ok? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida aqui. Não? Está tranquilo. Então, vamos continuando. E daí, o que além de tudo aqui? Além desse material aqui, o que eu vou ter se eu fabricar? Eu vou ter R$2 de custos indiretos variáveis. Então, vou ter custos indiretos variáveis aqui também na minha fabricação. Então, eu vou, para fabricar os 10 mil, as 10 mil unidades, né? O meu custo indireto, né, é de R$2. Então, eu vou ter lá 10 mil no custo total, vezes R$2. Vou multiplicar ele, multiplicados por R$2, né? E ele vai me dar um valor aí, então, de 20 mil reais, ok? Bom, o custo total fabricando, custo total de fabricação. Quando o custo total de fabricação, o que eu vou ter aqui? Eu vou somar o custo unitário, vou somar esse daqui, mais os 12, mais os 2. Então, vai ser o somatório aqui, somando esses valores, eu vou ter R$21 por unidade. Então, eu vou somar nesse sentido. Soma. Então, eu vou somar daqui para cá, né? Esse sentido aqui de R$21. Então, somando, eu não vou considerar aquele R$19, que é aquele valor aqui, o comprado. Eu só vou considerar daqui para baixo, ó. Então, isso aqui, ó, fabricado, né? É para baixo. Vou colocar aqui. Eu vou somar 7, né, mais os 12, mais os 2 dá o 21. E vou somar aqui também os 70 mais 120, mais os 20 mil. Então, a soma todo ele, né, fabricando ele, somando, eu tenho 210 mil. Ok? Então, se eu somar aqui, né, nesse sentido, o custo meu total de fabricação é 210 mil reais, né? Essa soma aqui, vamos deixar ele mais organizados aqui. Então, 210 mil.
Então, nós analisamos que, comprando o produto, meu custo seria de 190 mil, e fabricando seria de 210 mil. Daí eu penso a segunda hipótese. Bom, qual seria o impacto se eu deixasse, então, de gastar 210 mil, né, e só gastasse 90 mil? Seria vantajoso, então, eu parar a minha produção, fechar a minha fábrica e comprar esse item para revender? Então, essa é a questão disso. Qual seria o impacto? Daí ele me diz assim, se o caso da empresa deixe de fabricar, ela vai deixar de fabricar, só conseguirá ocupar 50% da mão de obra direta para fabricar outras peças. Nesse caso, ela deverá ela deverá comprar ou continuar produzindo. Então, a pergunta aqui é bem clara no sentido de que, se a empresa deixa, né, ela vai deixar de fabricar e vai começar a comprar. Ela vai reduzir apenas 50% da mão de obra dela. Então, ela não vai ter redução dos outros materiais, nem dos outros custos variáveis. Apenas a mão de obra dela vai reduzir lá 50%. Ela vai ter os outros valores. Então, o que acontece? A mão de obra dela reduzindo em 50%, é vantagem ela comprar? A gente vai lá comparar de novo, né? Vamos dar mais uma tabelinha aqui para ficar mais clara a situação. Nós vamos colocar aqui, nós vamos querer comprar, né? E vamos colocar lá exatamente essas quantidades. Para facilitar, eu vou colocar aqui, ó, que é essa daqui de cima, né? Que se ela vai comprar, então eu vou colocar aqui. Então, comprando 10 mil unidades, é o preço tal, ela vai manter ainda o custo, né, da mão de obra em 50%. Então, eu vou colocar aqui 50% só da mão de obra, né? Então, só 50% dessa mão de obra ela vai manter. Então, para a produção dessas 10 mil unidades. Quanto que vai ser esse 50%? Bom, 50% da mão de obra dela aqui é 70 mil, né? Então, eu vou pegar aqui 70 mil, né? Vezes 0,50, que é 50%, né? Que vai dar o quê? 35 mil reais aqui de mão de obra. 35 mil. Então, veja bem, por mais que ela vai reduzir o custo de compra, né? O custo comprado, o impacto dela comprar esse material vai ocorrer apenas em 50%, ou seja, ela poderá demitir 50% dos funcionários, né? E vai manter 50% dos funcionários trabalhando. Então, esse vai ser o impacto futuro. Então, 50% dos meus funcionários serão demitidos. E 50% eu vou ainda manter o meu custo. Nesse caso, o que nós vamos ter aqui? Então, o total do custo, o custo total, se ela tomar a decisão de compra, né, comprando, será o valor aqui, né, o nosso valor, que é a nossa somatória, 190 mil, mais os 35 mil de mão de obra restante que ela vai manter na fábrica. Então, se ela comprar, ela vai ter um custo aí de 225 mil. Agora, já mudou a nossa situação. Por quê? Porque o impacto de compra vai ocorrer somente em 50% da mão de obra. Ela não vai conseguir demitir todos os funcionários, ela ainda vai continuar mantendo alguns funcionários, então o custo dele comprando será os 190 mil que vai pagar para o fornecedor, mais 35 mil de 50% dos funcionários lá que vão estar trabalhando. Então, eu tenho aqui uma decisão a tomar. Daí a pergunta é, ela deve ou não comprar? Então, a resposta, com uma análise de custo, a gente sempre deve transcrever a resposta. Porque, como eu falava nas aulas presenciais, calcular não é difícil, difícil é você analisar e tomar a decisão. Então, a nossa decisão lógica aqui, óbvia, ela está sendo com base em número, e a nossa resposta correta, né? Nossa resposta aqui, a nossa análise, é o quê? Que ela, não ocupando 50% da mão de obra, fica mais cara
a compra. Então, não ocupando 50% da mão de obra, da MOD, né? Fica mais caro comprar do que fabricar. Lógico, análise é continuar comprando, né? A decisão, né? A tomada de decisão aqui, né? É continuar comprando. Então, essa é a nossa análise da nossa decisão, é continuar a compra dela, né? Por quê? Porque nós vamos ter aí essa opção, né, de compra. Então, nós vamos ter que comprar essa matéria-prima. Então, o que ocorre? A gente não vai ter outra situação a não ser comprar ela. Ok? Então, vamos continuando aqui a aula. O que nós vamos ter aqui? Né? Além dessa hipótese. Né? A próxima questão, pessoal, aqui é a 4. A 4 é bem tranquilo também. Ela considera os seguintes dados para a decisão de comprar ou fabricar o custo de 10.000 unidades. Então, ela vai ter aqui as seguintes respostas. Ela pede para calcular, se não houver uma redução dos custos absorvidos, a segunda hipótese, se houver uma redução de 50% dos custos e se houver uma redução de todos os custos absorvidos. Então, ela vai ter que, ela está solicitando a compra, né, a situação de comprar ela, né, na hipótese de termos uma redução das nossas despesas. Então, eu preciso calcular todas essas opções. Eu vou calcular a primeira opção aqui, né, essa opção que nós estamos compartilhando aqui com vocês, que é a redução dos custos remanescentes. Então, a gente vai reduzir a redução dos custos remanescentes utilizando essas situações aqui para tomada de decisão de comprar ou produzir. Então, o que nós vamos ter aqui? Para nós reduzirmos, eu vou montar novamente uma tabela com vocês e não vamos ocorrer nenhum tipo de redução. Então, a gente vai fazer os cálculos, o processo é o mesmo da anterior, e eu vou iniciar aqui, então, iniciando duas tabelas de custos remanescentes. Então, ok? Primeira coisa que nós vamos ter, os custos absorvidos vai ser de 100%. Então, os custos absorvidos aqui, ó, esses custos absorvidos vai ser de 100%, porque não vai ter redução nenhuma, então vai ser o valor de R$70.000. Ok? A segunda opção que nós temos, o custo para adquirir de terceiros. Então, o custo aqui da aquisição de comprar de terceiros, né, o custo da aquisição de compra aqui, então, nós vamos ter 260 mil. Então, se eu comprar isso daqui de terceiro, eu vou ter um custo de 260 mil. Ok? Tá. Então, meu custo desembolsáveis, eu vou somar o meu custo aqui, os custos que eu vou desembolsar. Qual que vai ser? Vai ser os 70 mil. Mais o 260 mil que o exercício foi nos dados lá.
60 mil. Nesse exemplo aqui, eu tenho 330 mil reais. Ok? Então, nós temos aí. Tá. Custos anteriores de fabricação, né? Eu vou reduzir esses custos anteriores de fabricação, né? Esses custos que eu vou ter, porque uma vez que eu for comprar, eu vou fazer a redução deles, né? Que é o meu custos anteriores, né? Vou fazer a redução, menos 260 mil, porque se eu estiver comprando, eu não vou conseguir, eu não vou precisar ter o custo de fabricação. Então, eu vou ter um gasto aí, um gasto adicional, né? É 280 mil, que pessoal, a soma dos custos, 280 mil. Soma do gasto, 330, que eu vou subtrair, né, o 280, então eu vou subtrair esse valor aqui, que eu vou reduzir, né, R$ 50.000, um gasto adicional, se eu comprar ele. Então, a resposta aqui, né, nesse caso, se não houver nenhuma redução nesse exemplo aqui, né, se não houver nenhuma redução, é mais fácil a resposta correta aqui, continuar fabricando. E se eu comprar, eu vou gastar R$ 50.000 a menos, tá? A segunda resposta aqui, né, se houver 50% de redução, né, da minha mão de obra. Então, eu vou ver 50% da minha redução lá de mão de obra. Então, vale a pena se tiver 50% de redução de mão de obra? Então, eu vou fazer o mesmo porcento. Só que em vez aqui de 70 mil, né, eu vou usar 35 mil, né, que é 50% da minha mão de obra. Né? Então, %, 70 mil, eu vou aplicar lá 0,50, então vai dar 35 mil. Então, reduzindo 50% da minha mão de obra, né, eu vou ter como manter os 260 mil aqui de valor comprado, então, esses 260 mil vai manter, e eu vou ter aqui apenas 35 mil reais, que é o valor agora da minha mão de obra. Então, o meu valor aqui de compra vai ser 295 mil. Então, o custo anterior de fabricação mantém os 280 mil, porque se eu fabricar, eu vou ter esses 280 mil, só que a minha resposta aqui, né, nesse caso, vai ser os 295 mil, se eu conseguir reduzir, e eu vou ter ainda um custo adicional de 15 mil comprando, se eu tiver a redução de 50% da minha mão de obra. Então, continuar fabricando na opção B é mais viável. Bom, aqui se houver redução de todos os custos absorvidos. Então, na opção C, eu vou colocar aqui se todos os meus custos absorvidos lá em cima vão ser reduzidos. Então, eu não vou ter mão de obra mais. Consigo demitir todos os meus funcionários, eu só vou ter os 260 mil. O custo dos meus desembolsáveis, logicamente, só vai ser os 260 mil, né? Porque eu mando todos os meus funcionários embora, né? Não vou ter mais eles, e o meu custo de fabricação aqui passa a ser, né, nesse caso aqui, de 280 mil se continuar fabricando. Então, nesse caso aqui, eu vou ter lá os 280 mil, 260 mil aqui,
né, que vai ser o meu custo, 280 mil contra 260 mil, que é comprar. Então, vou ter aqui meus 260 mil. Nesse caso aqui, o que ocorre é o seguinte, se eu parar de fabricar, eu vou ter uma economia aí, eu vou pagar 20 mil reais a menos por mês. Então, a minha economia aqui será de 20 mil, porque eu vou me livrar de todo o processo de fabricação. Então, nesse caso aqui, né, vale a pena comprar. Deixar de fabricar e comprar. Na opção C, né, em caso tenha redução total dos custos, compensa comprar do que fabricar. Então, essa seria a minha decisão. Então, eu simulei 3 situações. A primeira situação é que eu não conseguiria reduzir nenhum funcionário mantendo, comprando os produtos. A segunda situação é que eu reduziria 50% dos meus funcionários. E a terceira situação é que eu reduziria todos os meus funcionários se eu comprasse. Então, eu teria 3 simulados aqui, 3 situações. Aqui nós podemos entender pelos exercícios práticos que toda e qualquer decisão baseada em custo, né, eu preciso fazer um cálculo e analisar e simular toda a situação. Então, quando a gente fala em valores, em dinheiro, né, a gente precisa simular, o que sempre me pedem para me fazer, simula os números. Nessa situação, quanto que vai ser o custo? E se eu parar essa situação hoje e mudar para a situação X, quanto será meu custo? Então, eu preciso simular todas as hipóteses, para quê? Para que a pessoa que venha tomar a decisão, na hora de tomar a decisão seja convicta que estamos tomando a decisão certa com base em números. Em algumas situações, pessoal, os números é o que importa, né? Não é a consideração se o funcionário é bom, se o funcionário sabe trabalhar em equipe, ou se o funcionário é comprometido. Em algumas situações, o que importa é o resultado que a empresa vai ter, se a empresa vai ter lucro ou não. Então, o que importa é o número. Então, a gente precisa sempre simular os números para ver o que é mais viável ou não, né, no caso do custo de comprar ou fabricar. Então, aqui eu tenho uma tomada de decisão, né, de rentabilidade de produtos, né, é mais rentável. Se eu fabricar, é mais rentável. Se eu comprar, com base nos números, a gente consegue simular essa situação entre comprar e produzir, ok?